Pessoal, agora a gente vai falar sobre o objeto direto, de forma muito simples e direta, certo? O mínimo necessário que nós precisamos aí. Aliás, estou trazendo até mais do que o necessário para resolver a maioria das questões aí das bancas examinadoras que cobram aí a língua portuguesa, ok? Termos integrantes acessórios nós já falamos. Falamos que os acessórios, nós temos os termos integrantes da oração e temos os acessórios da oração. Integrantes são quem? Objeto direto e indireto, complemento nominal e agenda passiva. Então vai falar agora sobre o objeto direto. O objeto direto é o que? É um complemento verbal. Então ele completa quem? O verbo. Então é o termo da oração que indica o elemento que sofre ação verbal, completando o sentido de um verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto, porque eu posso ter o verbo transitivo direto, que eu faço uma pergunta para o verbo o que, a resposta vai ser objeto direto, certo? Ou quando eu posso também ter o transitivo indireto, porque a gente vai falar sobre ele, que ele vai trazer o objeto indireto. Eu tenho o transitivo direto e indireto, que vai trazer o objeto direto e o indireto. E também, por fim, eu tenho o intransitivo, que é o verbo que não requer o que? Complemento verbal. Exemplo, ele morreu. Preciso continuar falando? Não, morreu. Ok? Intransitivo. Então, objeto, então, em outras palavras, o objeto direto ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, sem a presença obrigatória de uma preposição. Se ele está me dizendo que é sem a presença obrigatória, significa que ela pode existir de forma facultativa, perfeito. Então, indica o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento que sofre ação verbal. Exemplos de objeto direto. Minha filha está lendo o que? O livro. O livro é o que? Objeto direto. Eu amo. Veja que nesse caso eu vou ter um pronome oblíquo átono. O a, os, as, metece, nos, vos, certo? E se fosse lhes? Aí quando fosse lhes, quando eu posso, ou lhe, que eu posso substituir a ele ou a eles, nesse caso vai ser o que? Um objeto indireto, ok? Então, objeto direto, eu amo do fundo do meu coração. Eu amo quem? Ele. Eu o amo, ok? Nunca experimentei, o que? Essa receita, resposta, objeto direto. Então faça a pergunta simples e direta para o meu querido verbo, o que. Lembra que nós estávamos falando lá do sujeito? Do sujeito era o que? Eu tenho o verbo, depois se eu tenho a pergunta, eu vou achar quem? O complemento verbal. E se eu tenho quem? A pergunta, e depois o verbo, eu tenho quem? Eu acho quem? O nosso querido sujeito. É isso? Isso. Resolveu 90% dos nossos problemas. Continuando. Então, os objetos diretos são representados principalmente por quem? Por substantivos, pronomes substantivos. Acabamos de ver os pronomes oblíquos átonos e também em orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Exemplo de objeto direto representado por um substantivo. Mariana comeu.
comeu o quê? Comeu o quibe. Resposta, objeto direto. Mirim esperava o quê? A irmã. Ou quem? A irmã, no caso. Ok? Então, o objeto direto é representado por um pronome substantivo. Guarde o que? Isto, com muito cuidado. Pronome substantivo, isto. Os pais fizeram o que? Fizeram tudo para a festa da filha. Ainda o pronome, aliás, o objeto direto, ele pode ser representado por um pronome oblíquo átono, como nós já vimos aí no primeiro exemplo lá na frente, primeira bateria. O a, os as, mete-se nos vos. O primo deixou a sozinha. Aí a pergunta que eu faria aqui, deixou quem? Provavelmente na oração aí ou no texto vai estar lá se referindo a pessoa, alguma pessoa, a ela, por exemplo. Ela ama-o muito, da mesma forma. Ama quem? Ama ele, certo? O objeto direto ele pode ser representado por uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então agora vai ser o que? Uma oração. Ok? Então, quero o que? Que você seja meu marido. Os funcionários não sabiam o que? Que era dia de despedimentos. O objeto direto não é regra, mas ele pode ser o que? Preposicionado também. E quando ele é preposicionado, ele pode se confundir com o objeto indireto, mas ele não será, ok? O objeto direto, ele pode vir precedido da preposição quando ele se refere a um substantivo próprio, ok? Quando se refere a um pronome oblíquo tônico, quando se refere a um pronome indefinido, a um pronome relativo, quem, quando se refere aos numerais ambos e ambas, porque ele vai estar falando aqui a ambos e a ambas, por exemplo. Quando ele está falando a ambos, quem está pedindo? Pedindo não, ele está facultativo, esse a é a preposição antes do ambo, ok? A quem, mesma forma, ok? Pronome definido a um, então é algo que não é o verbo que está solicitando, ok? Então guarda isso. Quando se encontra antecipado na frase, sendo uma construção comum em provérbios, quando se pretende evitar ambiguidade na leitura da frase. Exemplo, ofenderam a quem? Ó, ofenderam, veja, ofenderam a mim, ofenderam-me, certo? Agora, a mim, veja que o a está sendo exigido mais por quem? Pelo pronome aqui, o mim, certo? Ofenderam quem? Pedro. Ofenderam Pedro. Ou ofenderam a Pedro. Então, estou utilizando aqui uma preposição objeto direto. Mas o verbo é verbo transitivo e direto, ok? Eu tenho, certo? Eu tenho o que, ok? Então, aqui, ó, tenho um amigo a quem o diretor contratou a quem, ou quem, aliás, a ambas. Então, a está vindo para, de forma facultativa, para dar ênfase aí no caso do numeral ambas, ok? Uma preposição aqui. O filho ama
quem? O pai. Então, ao pai é o que? Facultativo esta preposição, porque estou falando de objeto direto. Objeto direto, em regra, ele não é preposicionado. E objeto indireto, sempre preposicionado. Então, por último, nós temos ainda aí o objeto direto pleonástico. O que é o pleonástico? É quando o quê? Há uma repetição e intensificação do objeto direto. Para que isso? Para que ele seja mais expressivo. Ou seja, quando o objeto direto se encontra no início da oração, sendo repetido depois por um verbo através de um pronome oblíquo átono. Então veja, então primeiro eu tenho o que? Olha só, Marília recebeu o que? Os presentes. Então veja, os presentes, Marília recebeu os. Veja que eu estou repetindo para trazer essa intensificação, ok? Aquela música ouvia, estou repetindo de novo aqui, ó, pleonástico, muito na minha juventude, certo? Então seria só isso. Agora, por fim, tem uma nota que por vezes os verbos intransitivos é igual aquele ele morreu, está completo, aquele que está completinho, podem aparecer como objetos diretos, atuando como verbos transitivos direto. Durante todo o tempo chorei. Pronto. Aqui estava terminando. Chorei, lágrimas de felicidade. Então, esse lágrimas de felicidade, completei o verbo. Então, eu tenho aqui, nesse caso, um objeto direto. Ontem, choveu. Choveu intransitivo. Só que eu completei. Então, choveu, uma chuva grossa e constante, objeto direto. Beleza, povo? Seria só isso. E agora vamos para mais uma teoria que seria objeto indireto, ok? Então, lembrando que você não precisa de todos esses detalhes aí. Nas questões a gente vai estar detalhando novamente aí a teoria que você precisa aí para estar resolvendo as questões. Então não se preocupe com toda a parte teórica, como eu já falei, que eu trago um recorte bem resumido, o mínimo necessário para que você não precise levar uma bagagem grande de teoria. O que você precisa levar uma bagagem grande de exercício, que é isso que vai fazer com que você passe, ok? Se você levar uma bagagem grande de exercício, por sua vez, por consequência dos exercícios, você leva uma bagagem grande de teoria depois, ok? Porque elas são relacionadas. Chega de churumelas e vamos para o próximo. Um abraço.